Você já esteve diante de alguém que, em vez de oferecer consolo, trouxe palavras duras quando você mais precisava de apoio? Às vezes, a vida nos coloca na posição de ouvir conselhos que ferem mais do que ajudam. E é exatamente isso que encontramos no capítulo 11 de Jó. Aqui Zofar, um dos amigos de Jó, quebra o silêncio para falar. E suas palavras, longe de trazerem alívio, soam como um peso adicional sobre quem já está profundamente machucado. Antes de mergulharmos no texto, vamos ler Jó, capítulo 11, versículos 6 e 7. E te revelasse os segredos da sabedoria, que são tão profundos para serem entendidos. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Vamos orar. Senhor, que a tua palavra hoje ilumine nosso entendimento. Dá-nos discernimento para aprender com cada detalhe deste texto e sensibilidade para compreender como devemos tratar aqueles que sofrem. Em nome de Jesus. Amém. A fala de Zofar começa com críticas severas. Ele acusa Jó de falar demais e de estar se justificando de forma errada diante de Deus. Suas palavras soam como um julgamento apressado, fruto de alguém que não entende plenamente a dimensão do sofrimento alheio. Para Zofar, a explicação para o que Jó está passando é simples. Ele deve ter pecado e, por isso, está colhendo as consequências. Essa visão estreita revela um equívoco que, infelizmente, ainda se repete hoje. Quantas vezes julgamos uma situação sem conhecer a história por completo? Quantas vezes apontamos causas e culpados com base apenas no que vemos na superfície? Zofar chega a dizer algo profundamente doloroso: que Deus ainda está sendo misericordioso, pois não está punindo Jó tanto quanto ele mereceria. Essa afirmação carrega uma mistura perigosa de teologia distorcida e empatia inexistente. Quando alguém está sofrendo, a última coisa que precisa ouvir é que poderia ser pior, ou que está recebendo menos do que merece. Palavras assim não curam, mas machucam ainda mais. Ao longo de sua fala, Zofar apresenta a grandeza e a sabedoria de Deus, o que é uma verdade, mas a aplica de maneira insensível. Ele usa atributos divinos como argumento para convencer Jó de que ele precisa se arrepender. O problema não está em reconhecer que Deus é justo e soberano, mas em usar essa verdade como uma arma contra alguém já ferido. Aqui aprendemos que até as verdades espirituais, quando mal aplicadas, podem se tornar instrumentos de opressão. Outro ponto relevante é que Zofar oferece um caminho para Jó. Ele diz que se Jó se arrependesse e abandonasse o pecado, voltaria a experimentar paz e segurança. É interessante notar que, em essência, o conselho de buscar a Deus é bom, mas ele parte de uma premissa errada, a de que Jó está sofrendo por causa de pecados ocultos. Essa visão limitada é fruto de um pensamento comum na época e ainda hoje de que todo sofrimento é consequência direta de algum pecado específico. A Bíblia nos mostra que nem sempre é assim. Há sofrimentos que vêm por razões que estão além da nossa compreensão, como no caso de Jó. Zofar também descreve o resultado de um suposto arrependimento. A vida de Jó seria mais radiante que o meio-dia, sua escuridão seria como a manhã, e ele viveria seguro, com esperança renovada. Essas promessas são belas e verdadeiras quando aplicadas no contexto correto. O problema é que aqui elas soam como uma chantagem emocional. Se você fizer isso, Deus fará aquilo. No entanto, o relacionamento com Deus não pode ser reduzido a uma troca de favores. Ele é baseado em amor, confiança e rendição, e não em barganhas.
O discurso de Zofar nos convida a refletir sobre como falamos com quem sofre. É fácil cair na tentação de oferecer explicações rápidas e respostas prontas. É fácil tentar corrigir a dor do outro com palavras de sabedoria, que na verdade apenas revelam nossa impaciência diante do sofrimento alheio. Mas Jesus nos ensinou outro caminho, o da compaixão. Ele chorou com os que choravam, tocou nos impuros, ouviu os marginalizados. Ele não os apressou nem os condenou, ele os amou e os restaurou. Se quisermos seguir os passos de Cristo, precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Precisamos entender que muitas vezes a presença silenciosa e o abraço sincero dizem muito mais do que discursos elaborados. Quando formos levados a aconselhar alguém, que nossas palavras sejam temperadas com graça, empatia e humildade. Pois no fim, não é o quanto sabemos sobre a Bíblia que mais toca corações, mas o quanto vivemos o amor que ela nos ensina. Assim, ao olharmos para Jó, capítulo 11, vemos um exemplo de como até pessoas bem-intencionadas podem errar no cuidado ao próximo. Zofar provavelmente acreditava estar ajudando, mas sua abordagem foi dura e insensível. Que possamos aprender com esse erro e nos tornarmos instrumentos de consolo e não de peso adicional para aqueles que já estão carregando cruzes pesadas. Zofar prossegue em sua fala e o tom permanece o mesmo, incisivo, direto e pouco sensível ao momento que Jó está vivendo. É como se ele estivesse mais preocupado em defender a sua visão sobre Deus do que em compreender o coração do amigo. Ele apela para a grandeza divina, dizendo que os mistérios do Senhor são inalcançáveis e que a sabedoria dele é mais alta que os céus e mais profunda que o abismo. É impossível discordar dessas afirmações, pois são verdades eternas. Contudo, a questão está no uso que Zofar faz delas. Em vez de inspirar reverência e confiança, ele as utiliza para justificar sua acusação de que Jó deve estar errado diante de Deus. Aqui somos levados a refletir sobre algo importante. A verdade, quando apresentada sem amor, pode se tornar uma arma cortante. É como um bisturi nas mãos erradas. Pode causar feridas em vez de trazer cura. Jesus, que é a própria verdade, nunca separou suas palavras da compaixão. Quando falou duramente, foi contra os hipócritas e arrogantes, não contra os quebrantados e aflitos. Com os que sofriam, ele sempre teve palavras que levantavam e restauravam. Zofar também traz à tona a ideia de que Deus conhece todas as coisas, inclusive o mais íntimo do coração humano. Ele afirma que, se Deus prendesse alguém para interrogá-lo, não haveria como se esconder. Essa é uma verdade bíblica incontestável. O Senhor conhece cada pensamento, cada motivação, cada segredo que guardamos. Mas, mais uma vez, Zofar aplica essa verdade de modo acusatório, insinuando que Jó tem algo escondido que precisa confessar. A implicação é clara: se Jó está sofrendo, é porque há algo errado entre ele e Deus. Essa lógica simplista, no entanto, não se sustenta à luz do restante da Escritura. Ao longo da Bíblia, vemos pessoas justas sofrendo, não por causa de pecados ocultos, mas por motivos que fazem parte de um plano maior de Deus. José foi vendido como escravo por seus irmãos, não por ter pecado, mas para que, no tempo certo, salvasse sua família da fome. Daniel foi lançado na cova dos leões não por desobediência, mas por sua fidelidade ao Senhor. E o próprio Jesus foi à cruz não por causa de erros que tivesse cometido, mas para nos redimir. Portanto, o sofrimento de Jó não poderia ser explicado por uma equação tão rasa. Zofar, no entanto, continua seu discurso apontando um caminho para a restauração de Jó. Ele deveria preparar o coração,
estender as mãos para Deus, afastar a iniquidade de sua tenda e não permitir que a injustiça habitasse em seu lar. A promessa seria que, fazendo isso, levantaria o rosto sem mácula, estaria firme e sem medo, esqueceria a miséria e a recordaria como águas passadas. A vida se tornaria mais clara que o meio-dia, e até mesmo as trevas seriam como a manhã. Não há como negar que essas imagens são poderosas. Elas falam de um futuro de luz, paz e segurança. O problema é que Zofar as apresenta como uma condição. Se você se arrepender, então terá tudo isso. Ele fala como se a chave para mudar a situação de Jó estivesse em suas próprias mãos, quando na realidade Jó já vivia de forma íntegra e estava passando por algo que não compreendia. Aqui Zofar, ainda que bem intencionado, acaba colocando sobre os ombros do amigo um fardo que ele não deveria carregar. Esse trecho nos ensina que, ao aconselhar alguém, precisamos discernir entre situações que exigem arrependimento e situações que exigem perseverança. Se alguém está afastado de Deus, é claro que o chamado ao arrependimento é urgente. Mas se alguém está firme no Senhor e enfrentando provações, o que essa pessoa precisa é de encorajamento, fé renovada e companhia na caminhada. Zofar falhou nesse discernimento e suas palavras, embora cheias de imagens poéticas, foram mal direcionadas. Ao analisarmos essa fala, também percebemos que muitas vezes podemos ser como Zofar sem perceber. Talvez não digamos diretamente que o sofrimento de alguém é culpa dela, mas insinuamos que falta oração, falta fé ou falta obediência para que as coisas melhorem. Precisamos tomar cuidado para que nossa fala não se torne um peso adicional para quem já está lutando para se manter de pé. A empatia exige que nos coloquemos no lugar do outro antes de falar. Isso significa sentir a dor do próximo, entender suas limitações no momento e oferecer palavras que fortaleçam em vez de enfraquecer. A Bíblia nos chama a chorar com os que choram, não a explicar-lhes por que estão chorando. O discurso de Zofar é um alerta para todos nós. A maneira como transmitimos uma verdade é tão importante quanto a verdade em si. Podemos ter razão em nosso conteúdo, mas errar no tom, no momento ou na motivação. Por isso, é necessário que cada conselho, cada exortação, seja temperada com amor, paciência e compaixão. Quando olhamos para a situação de Jó, percebemos que o maior desafio dele não era apenas lidar com suas perdas e dores, mas também com amigos que, em vez de alívio, trouxeram julgamento. Isso nos faz perguntar: quando alguém olhar para nós em meio à dor, verá um amigo que aponta o dedo ou um amigo que estende a mão? Dando sequência à fala de Zofar no capítulo 11 de Jó, percebemos que ele conclui sua exortação com uma aparente promessa de restauração. Ele descreve um cenário em que, após o arrependimento, Jó viveria em segurança, protegido e teria esperança renovada. Ele chega a dizer que Jó se deitaria e ninguém o amedrontaria e que muitos buscariam o seu favor. No entanto, a mensagem final que ele deixa é carregada de uma advertência dura. Os olhos dos ímpios desfalecerão e para eles não haverá refúgio. Sua única esperança será entregar o espírito. Essa conclusão expõe, mais uma vez, a maneira como Zofar enxerga a situação de Jó. Ele separa o mundo em dois grupos: os que se arrependem e desfrutam da bondade de Deus e os ímpios, que colhem apenas destruição. Para ele, não existe outra explicação para o sofrimento que não seja a consequência de pecados pessoais. Essa visão estreita sobre a vida e sobre Deus é problemática porque simplifica demais a realidade espiritual. A Bíblia mostra que, sim,
a colheita de consequências para quem vive no pecado, mas também revela que pessoas justas podem enfrentar dores profundas sem que isso signifique culpa pessoal. Quando olhamos para a história de Jó, desde o início, vemos que o próprio Deus declarou a sua integridade. Isso significa que todo o discurso de Zofar, por mais que contenha verdades isoladas sobre arrependimento e misericórdia, não se aplica à condição real de Jó. Essa é uma lição fundamental. Nem toda verdade bíblica serve para todo momento. É preciso saber qual verdade aplicar em cada situação. E isso só se discerne com sensibilidade e intimidade com Deus. Um exemplo prático disso aparece no ministério de Jesus. Quando ele encontrou a mulher samaritana junto ao poço, não começou com uma acusação direta, embora soubesse de sua vida. Ele iniciou a conversa oferecendo água viva. Foi a bondade que abriu o coração dela para ouvir a verdade sobre si mesma. O mesmo aconteceu com Zaqueu. Antes de tratar de seu pecado de desonestidade, Jesus foi à casa dele, partilhou de sua mesa e lhe deu dignidade. Isso mostra que, em muitos casos, a graça precede a confrontação. Zofar, ao contrário, escolhe confrontar sem construir uma ponte de empatia. Ele fala a partir de um pedestal moral, como quem está em segurança e apenas observa a luta do outro. Mas a vida cristã é um chamado a descer até onde o outro está, para caminhar junto, e não a ficar de longe, apontando a direção que ele deveria seguir. Quando Zofar fala que, se Jó se voltasse para Deus, teria dias mais claros que o meio-dia, ele acerta na beleza da imagem, mas erra ao condicionar isso a um arrependimento que, no caso de Jó, não era necessário. Essa postura, muitas vezes, também é encontrada nas nossas relações. Quantas vezes damos conselhos com base em suposições, sem entender de fato a história completa? Quantas vezes falamos mais do que ouvimos? O livro de Provérbios nos lembra que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Ou seja, quem fala sem ouvir corre o risco de ser injusto. Esse foi o erro de Zofar. Ele julgou o amigo com base nas aparências e construiu um discurso inteiro em cima de um diagnóstico errado. E mesmo quando suas palavras carregavam verdades eternas sobre Deus, o fato de estarem mal aplicadas fez com que não trouxessem consolo, mas dor. Aqui surge um alerta para nós. O conhecimento bíblico não é apenas para ser acumulado, mas para ser usado com discernimento. Saber o versículo certo não basta, é preciso saber quando e como aplicá-lo. Isso exige sensibilidade ao Espírito Santo, pois é Ele quem guia não apenas o conteúdo, mas também o tom, o momento e a maneira de falar. Se Zofar tivesse começado sua fala perguntando mais, ouvindo mais, talvez seu discurso tivesse sido totalmente diferente. Talvez tivesse orado com Jó, chorado com ele, assegurado que, mesmo sem entender o motivo da prova, Deus continuava sendo fiel. Essa atitude teria, com certeza, trazido mais conforto que longas explicações teológicas. Ao meditar nesse trecho, também precisamos nos perguntar: em nossas interações com pessoas que sofrem, temos sido mais parecidos com Zofar ou com Cristo? Temos usado a verdade como ferramenta de restauração ou como martelo de condenação? A diferença entre uma coisa e outra está no amor. Sem amor, a verdade se torna fria e cortante. Com amor, a verdade cura, liberta e fortalece. O capítulo 11 termina deixando Jó sem resposta imediata, mas podemos imaginar como ele deve ter se sentido. Já ferido por tantas perdas e dores, ainda precisava ouvir de um amigo que, para voltar a viver em paz, bastava se arrepender, como se não estivesse há tempos vivendo em integridade.
é como dar um remédio errado para um paciente que já sofre. Em vez de melhorar, a condição piora. Por isso, que nossas palavras, quando nos dirigimos a alguém em aflição, sejam como bálsamo e não como sal sobre a ferida. Que possamos, como Paulo recomenda, falar a verdade em amor, sempre lembrando que nosso papel não é apontar o erro a qualquer custo, mas ser instrumentos de Deus para consolar, encorajar e edificar. Ao iniciar sua resposta a Zofar, Jó não perde tempo expressando a frustração que sente diante das palavras dos amigos. Ele percebe que, em vez de apoio, tem recebido julgamentos disfarçados de conselhos. No capítulo 12, versículo 2, ele chega a ironizar. Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. É uma fala carregada de sarcasmo, mostrando que ele se sente diminuído e tratado como ignorante. Essa reação de Jó revela o peso que palavras mal colocadas podem ter sobre alguém já fragilizado. Jó não nega a grandeza de Deus, nem sua justiça. Pelo contrário, ele reafirma o poder e a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Ele reconhece que é Deus quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Mas também lembra que é Ele quem destrói e derruba, quem faz e desfaz. Essa visão equilibrada mostra que Jó entende que a vida não é uma sequência linear de recompensas automáticas, mas um campo onde Deus atua segundo propósitos que, muitas vezes, estão além da compreensão humana. O ponto central da fala de Jó é deixar claro que ele não precisa que os amigos lhe ensinem sobre Deus. Ele já sabe que o Senhor é justo e poderoso. O que o incomoda é que eles aplicam essa verdade de forma equivocada à sua situação. É como se alguém dissesse a um doente terminal que a solução é apenas dormir mais cedo e se alimentar melhor. Um conselho que, embora válido para a saúde em geral, não toca na raiz real do problema. Jó também destaca que no mundo, muitas vezes, vemos os injustos prosperarem e os justos sofrerem. Isso não significa que Deus perdeu o controle, mas sim que seus caminhos não são nossos caminhos. Essa constatação é desconfortável para quem deseja uma lógica simples de causa e efeito, mas é profundamente verdadeira. A vida está cheia de mistérios e parte da maturidade espiritual é aprender a confiar mesmo quando não entendemos. Nesse momento do discurso, Jó começa a apresentar uma lição importante para qualquer pessoa que lida com o sofrimento alheio. É preciso reconhecer nossos limites. Nem sempre temos as respostas. Nem sempre conseguimos explicar por que algo está acontecendo. E nessas horas, o silêncio compassivo pode ser mais poderoso do que a fala apressada. Jó chega a dizer no capítulo 13, versículo 5, «Tomara que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria». Essa frase pode soar dura, mas é carregada de verdade. Há momentos em que o maior ato de amor é simplesmente estar presente, sem tentar consertar o que não está ao nosso alcance. É nesse ponto que muitos falham, pois sentimos a necessidade de preencher o silêncio com palavras, como se o consolo estivesse no discurso e não na companhia. Jó também reafirma sua disposição de se apresentar diante de Deus para expor seu caso. Ele não teme o julgamento divino, pois sabe que viveu com integridade. Esse desejo de confrontar sua situação diante do Senhor não é rebeldia, mas sede de justiça e compreensão. É o clamor de alguém que não entende o motivo de sua dor, mas confia que Deus pode explicar ou, ao menos, sustentá-lo no processo. Essa confiança é um exemplo poderoso para nós. Em tempos de crise, é comum buscar respostas em todos os lugares, em conselhos humanos, em livros, em soluções rápidas.
mas o caminho mais seguro continua sendo se voltar diretamente para Deus. Ele pode não nos dar todas as respostas no tempo que queremos, mas nos dá sua presença, e isso é suficiente para atravessar qualquer tempestade. A maneira como Jó lida com seus amigos também nos ensina sobre firmeza. Ele não aceita passivamente as palavras que não se aplicam à sua situação. Ele confronta, argumenta e se mantém firme naquilo que sabe ser verdade. Esse equilíbrio entre ouvir e discernir é fundamental na vida cristã. Nem tudo que ouvimos, mesmo de pessoas crentes, é automaticamente uma palavra de Deus para nós. Precisamos filtrar, avaliar e confirmar com a própria Escritura e com a direção do Espírito Santo. Outro ponto relevante é que Jó não deixa a amargura tomar conta de seu coração, mesmo estando ferido. Ele fala com firmeza, mas não devolve insultos na mesma medida. Isso mostra que é possível se defender sem perder a essência da fé. Ele busca corrigir o erro de seus amigos não por orgulho, mas porque sabe que uma visão distorcida sobre Deus pode causar mais danos do que benefícios. Ao longo desse trecho, Jó começa a mudar o foco da conversa, saindo da tentativa de se justificar perante os homens para direcionar seu discurso diretamente a Deus. Isso é significativo, pois indica que ele entende que sua verdadeira resposta não virá dos amigos, mas do próprio Senhor. Quando estamos em crise, essa mudança de foco é essencial. Podemos conversar com pessoas, buscar conselhos, mas no fim, a solução e a paz vêm do relacionamento direto com Deus. Por fim, é importante observar que mesmo em meio ao sofrimento e à incompreensão, Jó mantém viva a consciência de que Deus é justo e soberano. Ele não entende o que está acontecendo, mas não abandona sua fé. Esse é o maior desafio que enfrentamos nas provações. Permanecer firmes, ainda que a lógica e as circunstâncias gritem o contrário. Jó encerra essa fase do diálogo com um posicionamento claro. Ele prefere enfrentar Deus diretamente a continuar ouvindo interpretações distorcidas de sua dor. No capítulo 13, versículo 15, ele declara: "Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele." Essa é uma das frases mais impactantes de todo o livro, pois revela uma fé que não depende das circunstâncias. Jó não está dizendo que entende tudo, ele está dizendo que confia, mesmo sem entender. Essa declaração desmonta a lógica simplista dos amigos. Para eles, se alguém sofre, é porque fez algo de errado. Mas Jó mostra que a fé verdadeira não se baseia apenas em momentos de prosperidade. Ela se prova no fogo da adversidade. E nesse fogo, ele decide não soltar a mão de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar perguntas sem respostas por um tempo. O que aprendemos aqui é precioso. Muitas vezes a nossa fé é testada justamente quando as explicações humanas falham. É quando oramos e não vemos mudança, quando fazemos o que é certo e, mesmo assim, enfrentamos oposição, que descobrimos se nossa confiança está realmente em Deus ou nas circunstâncias. A fé de Jó é desafiadora porque ela não é condicional. Ele não diz, confiarei se Deus me restaurar. Ele diz, confiarei mesmo que tudo acabe. Outro aspecto notável é que Jó não se vitimiza. Ele não assume uma postura passiva diante do sofrimento. Pelo contrário, ele se posiciona, questiona, apresenta seu caso. Isso é importante porque muitas vezes confundimos fé com passividade. Ter fé não é aceitar qualquer situação como definitiva, mas confiar que Deus está no controle enquanto buscamos entender e agir conforme a sua vontade.
Jó também nos lembra que é possível viver com integridade mesmo quando somos mal interpretados. Seus amigos o acusam, mas ele não muda sua história para se encaixar na narrativa deles. Ele se mantém fiel ao que sabe ser verdade. Isso exige coragem, especialmente quando estamos isolados e cercados de opiniões contrárias. Mas essa firmeza é parte do que Deus honra em Jó. Ao falar sobre a grandeza de Deus e sobre seu poder sobre todas as coisas, Jó também reconhece que a vida humana é frágil e limitada. Ele sabe que os dias do homem são determinados e que nenhum de nós controla o tempo que tem na Terra. Essa consciência deveria nos levar a viver com mais intencionalidade, investindo no que realmente importa: nosso relacionamento com Deus, a prática da justiça e o amor ao próximo. Nesse ponto, o livro nos convida a refletir sobre a maneira como lidamos com as aflições dos outros. Os amigos de Jó tinham boa intenção, mas suas palavras trouxeram mais peso do que alívio. É um alerta para que sejamos cuidadosos ao falar com quem sofre. O que a pessoa mais precisa, nesses momentos, não é de uma explicação pronta, mas de presença, empatia e oração. E aqui entramos num princípio que Jesus reforçaria séculos depois: chorar com os que choram. Não é tentar corrigir imediatamente, não é apontar supostas falhas, mas estar junto, mesmo no silêncio, como um reflexo do próprio Deus que caminha com seus filhos na fornalha. Esse tipo de companhia é um bálsamo que nenhuma teoria pode substituir. Ao longo de todo esse discurso, vemos que Jó não perdeu de vista a quem ele pertence. Sua vida, sua causa e até sua dor estão nas mãos do Senhor. Ele entende que, no final, não são as opiniões humanas que determinarão sua história, mas o veredito do próprio Deus. Isso é libertador porque nos livra da necessidade de buscar a aprovação em todos e nos ensina a descansar na aprovação divina. Concluindo esse momento do livro, percebemos que a experiência de Jó aponta para um princípio eterno. A fé que permanece não é construída na ausência de provas, mas no meio delas. É uma fé que escolhe esperar, mesmo sem entender, que se recusa a abandonar a integridade, mesmo quando isso custa caro, que busca a Deus não apenas para receber bênçãos, mas porque entende que Ele é, por si só, o maior bem que podemos ter. Essa é a mesma fé que precisamos cultivar hoje. Num mundo que busca respostas rápidas e soluções imediatas, Deus nos chama a um relacionamento profundo, capaz de atravessar o silêncio e a demora. E assim como Jó, podemos dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Oremos. Senhor, obrigado por nos lembrar, através da vida de Jó, que a fé verdadeira permanece mesmo diante da dor. Ajuda-nos a confiar em Ti quando não entendemos, a permanecer íntegros quando somos provados e a ter coragem para nos aproximar de Ti com sinceridade. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de confiança e perseverança. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem edificou sua vida, curta e compartilhe.